nossa aula agora é sobre o reino protista. O reino protista é um reino muito interessante porque ele marca a chegada ao planeta dos seres vivos eucariontes. Os protistas são os primeiros organismos eucariontes. Agora veja, eles se dividem em dois grandes grupos. Você tem os protozoários e você tem as algas. Vamos começar o nosso estudo pelos protozoários. Veja, os protozoários são classificados de acordo com o modo de locomoção. Por exemplo, o primeiro grupo que nós vamos ver vai ser o grupo dos ciliados. Os ciliados se caracterizam por se locomoverem por meio de cílios. Os ciliados também têm como uma característica geral o fato deles serem de vida livre. A maioria deles é de vida livre. Quando a gente fala que um organismo é de vida livre, significa que ele não é parasita. Tem muito poucos parasitas dentro dos ciliados. Um exemplo é o Balantídeo coli. Mas o modelo de ciliado, muito cobrado nas questões, é o paramécio. Veja bem, vamos analisar o paramécio, dá uma olhada aí na imagem. Bom, vamos dar uma olhada em algumas estruturas que essa imagem mostra. Perceba que o paramécio tem dois núcleos. O macronúcleo, que cuida das funções diárias do paramécio, as chamadas funções vegetativas, e o micronúcleo, que vai ser utilizado apenas quando o paramécio fizer sexo. Nesse momento, dois paramécios vão fazer uma troca de micronúcleos entre eles. Note também uma estrutura azulada aí no desenho que nós chamamos de vacúolo contrátil ou pulsátil. A função do vacúolo contrátil é de controle osmótico. Protozoários de água doce estão sujeitos a muita entrada de água na célula por osmose. Se essa água entrasse sem controle, ele poderia arrebentar e morrer. Então a função do vacúolo contrátil é recolher o excesso de água que entra no paramécio por osmose e lançar esse excesso de água para o lado de fora. Quanto à digestão, o paramécio possui uma abertura chamada de suco oral. Os alimentos entram pelo suco oral e são levados até um vacúolo digestivo, onde ocorre a digestão. Dessa digestão, o que for útil fica para o paramécio. O que não for útil, ele elimina por um processo chamado de clasmocitose. Bem, o paramécio serve para ilustrar algo muito importante. Tudo bem, ele é unicelular, mas você deve ter notado que essa célula é altamente complexa. É um erro de alguns alunos pensar que, como se trata de um protozoário, deve ser simplesinho, bobinho. Não é nada disso. Os protozoários apresentam células muito complexas porque eles são unicelulares. Então, eles são apenas uma célula para fazer tudo. Essa célula tem que locomover, localizar o alimento, digerir o alimento, se defender, reproduzir. Como é uma única célula que tem que dar conta de fazer tudo, essas são células muito complexas. Isso é uma característica dos protozoários. Nós já estudamos o grupo dos ciliados, que são os protozoários que se locomovem por cílios. Vamos dar uma olhada agora no grupo dos rizópodas, também chamado de sarcodíneos. É nesse grupo que está a ameba, e o que caracteriza esse grupo é a locomoção por pseudópodos. As amebas podem causar problemas para a saúde humana. Elas apresentam uma transmissão fecal-oral, o que significa que nós pegamos a ameba quando bebemos água ou comemos alimentos como frutas ou verduras contaminadas com seus cistos. Veja, a ameba vive no intestino grosso e pode causar a chamada diarreia amebiana. Toda vez que você tem um parasita cuja transmissão é fecal-oral, significa que a profilaxia, ou seja, a prevenção, é o saneamento básico. Infelizmente, o saneamento básico no nosso país ainda é muito precário. Por isso, tantas pessoas apresentam a ameba. Um outro grupo de protozoários que nós temos que estudar são os protozoários flagelados, também chamados de mastigóforos. Esses são os protozoários que se locomovem por meio de flagelos. O protozoário flagelado mais conhecido é o Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas. Vamos dar uma olhada nele. O Trypanosoma cruzi é transmitido para o ser humano por meio do barbeiro. O nome científico do barbeiro é Triatoma infestans. O T. cruzi vive dentro do intestino do barbeiro. O que acontece é que quando o barbeiro puxa o sangue de uma pessoa, ao mesmo tempo ele defeca, liberando o T. cruzi nas suas fezes. Uma vez sobre a pele, o T. cruzi pode penetrar a partir de qualquer orifício que haja na pele humana. O T. cruzi pode então se instalar no organismo e causar danos principalmente ao coração. Bom, como é que nós podemos evitar a doença de Chagas? A doença de Chagas pode ser evitada por meio do combate ao barbeiro ou com a construção de casas de alvenaria, porque casas de alvenaria têm paredes lisas e não deixam gretas na parede onde o barbeiro possa se esconder.
como acontece nas chamadas casas de pau a pique, em que a parede é feita de argila. Há duas questões envolvendo o mal de Chagas que é importante você saber. A primeira é que o T-Cruzi parasita animais silvestres, e nas florestas você também encontra o barbeiro. Ora, quando o ser humano desmata uma floresta e vai entrando na floresta, ele vai se aproximando do T-Cruzi e do barbeiro. Isso significa que uma das consequências negativas do desmatamento de florestas tropicais é expor o ser humano a esse tipo de situação, é expor o ser humano a parasitas que antes estavam restritos nas florestas. Com certeza o ser humano hoje, nós temos pessoas com doença de Chagas, porque o ser humano se introduziu numa cadeia alimentar que já estava estabelecida. Por exemplo, você tinha um barbeiro se alimentando de sangue de animais silvestres. Como nós fomos tomando o lugar das florestas, o barbeiro passou a ter uma segunda opção alimentar, que é agora se alimentar de sangue humano. O último grupo de protozoários que nós temos para estudar são os chamados esporozoários, também conhecidos como apicomplexa. Ao contrário dos ciliados, esse é um grupo exclusivamente de parasitas. Bom, o esporozoário mais cobrado, típico nas questões, é o Plasmodium, que causa malária. Vamos dar uma olhada no ciclo dele. O plasmódio vive na glândula salivar de um mosquito chamado Anopheles. Quando o Anopheles pica uma pessoa, ele pode introduzir o plasmódio na circulação sanguínea dela. O plasmódio passará um tempo se reproduzindo no fígado dessa pessoa e depois cairá no sangue. No sangue, o plasmódio vai parasitar células sanguíneas chamadas hemácias. É interessante que todos os plasmódios que estão parasitando uma pessoa sincronizam seu ciclo. E aí, a cada 3 ou 4 dias, eles se multiplicam dentro das hemácias e arrebentam as hemácias. Portanto, uma pessoa com malária vai ter as suas hemácias arrebentadas, uma boa parte delas, de 3 em 3 ou 4 em 4 dias. E isso coincide com um pico febril. Por isso que a malária também é chamada de febre tessã ou febre quartã. Enquanto alguns plasmódios ficam arrebentando hemácias e parasitando novas hemácias, um outro grupo se diferencia em gamontes, e ficam então esperando um outro mosquito, um outro anófeles, picar a pessoa e puxar os gamontes para dentro dele. Esses gamontes entram no mosquito e fazem a reprodução sexuada dentro do mosquito anófeles. É por isso que na malária o hospedeiro definitivo é o anófeles e o ser humano é o hospedeiro intermediário. Isso se deve ao fato de ser dentro do mosquito que o plasmódio faz a reprodução sexuada. Bom, a prevenção da malária, obviamente, se faz a partir do combate ao mosquito. Bem, pessoal, essa foi a nossa primeira aula a respeito do reino protista. Na próxima aula do reino protista, nós veremos as algas. Até lá!